do Senhor Jesus. Glória a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. Evangelho de São João, capítulo 11. Então, por gentileza, abra a sua Bíblia. Você que já está habituado a utilizá-la, diferente. Eu não deveria nem ter trazido essa versão, porque a versão da maioria das pessoas é a Almeida Revista e Atualizada. A versão que eu tenho aqui é a nova versão internacional. Obrigado. A nova versão internacional. Eu gosto daquilo que eu leio aqui, a turma tem na mão também. E geralmente é a Almeida Revista e Atualizada. Mas, você quer me emprestar aí? Rapaz, essa daqui, a sua, é bacana, viu? É letra grande essa Bíblia. Você não é menino não, viu? Você não é menino não, rapaz. Olha que bacana, até sem óculos eu leio. Mas é melhor eu botar para não me gloriar. Daqui a pouco eu digo, não vou ler sem óculos aí. Diz que aquele que se exalta é humilhado, né? Camarada diz, não, aqui eu enxergo. Daqui a pouco começa a esticar o braço. E está chamando Jesus de Genésio. Confundido, né? Você se importa se nós fizermos mais uma oração? Amém. Porque nós vamos ler a Bíblia, né? E nós vamos estudá-la agora. Então não dá para você, depois de todas essas apresentações e ter conversado, entrar na Bíblia assim. Tem que haver um preparo. Então vamos pedir ao Espírito de Deus que nos ajude na compreensão de sua palavra essa noite. Glória a Deus. Vamos lá? Vamos curvar as frontes, fechar os olhos e falarmos com Deus. Bom Deus e Pai. Amém, Deus. Uma vez mais nos achegamos a Ti em oração. Louvado seja Deus. Agradecidos pela vida. Glória a Deus. Agradecidos também por estarmos em Tua casa de oração. Amém, Deus. Lugar apropriado para termos um encontro contigo. Louvado seja Deus. Lugar apropriado para compreendermos um pouco melhor. Amém, Deus. O Teu plano, a Tua vontade para as nossas vidas. Então, nesta noite, nós queremos muito ler, compreender e sentir em nós todos um desejo ardente de colocarmos em prática. Glória a Deus. Aquilo que do Senhor nós recebemos. Amém, Deus. Portanto, ajuda-nos, Deus Espírito Santo. Amém, Deus. Nós que rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém. Vamos lá então. João 11. Eu quero ler com vocês um verso pequenininho deste capítulo que está. Deixa eu ver aqui. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Jesus está dizendo este verso, que parece um verso contraditório, Tony. Parece paradoxal este verso, meu caro Marcos. Por quê? Porque este verso acontece, Hamilton, em meio à notícia da morte. E geralmente, na hora da morte, não fica tão apropriado utilizarmos a expressão, Paulo, eu me alegro. Porque na morte, geralmente, o que é que acontece conosco, em Nagara, Milda? Nós nos entristecemos, não é assim? Na morte, nós nos entristecemos. É assim que normalmente acontece. Mas Jesus está dizendo, eu me alegro. Eu me alegro. Então, que alegria é essa que Jesus está sentindo em meio à morte de uma pessoa? Quem é que morre aqui nesse texto? Lázaro. Lázaro. Está se falando aqui da morte de Lázaro. E aí, Jesus diz assim, eu me alegro. Mas a alegria de Jesus não é por conta da morte
de Lázaro. Vamos rever o texto, verso 15. E por vossa causa. Por causa de quem, amados? Por vossa causa. O Senhor Jesus está dizendo: por vossa causa, Jaciane, por vossa causa, Rubens. Mas por causa de quem? Se você retrocede até o verso 12, retroceda até o verso 12, você leu 15. No 12 tem assim: disseram-lhe, pois, quem? Os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Porque, na verdade, Jesus referia-se à morte de Lázaro como um sono. Jesus, primariamente, inicialmente, disse assim, Rosiane: Lázaro dormiu, mas eu vou para despertar. Glória a então, Deus. como ele disse, Lázaro dormiu, os discípulos pensavam que era apenas um sono temporal, um sono passageiro, como são os sonos que nós experimentamos a cada noite. Não é verdade, Nath, Lucas? Vocês também não sentem sono e não dormem a cada noite? Então, às vezes nós levantamos cedo demais e nós estamos tão cansados e nós então dormimos um pouco, quem sabe após o almoço, dormimos fazendo uma atividade qualquer, então nós estamos cansados, mas depois nós despertamos, lavamos o rosto e nos reanimamos novamente, como se nenhuma sombra de cansaço existisse. Então é esse o sono que os discípulos pensaram que Lázaro estava acometido. O sono temporal, o sono passageiro. Mas Jesus estava referindo-se à sua morte. E agora Jesus, quando fala da morte, Jesus então diz: eu me alegro, mas não com a morte de Lázaro. Ele se alegra pelos discípulos. Por quê? Vamos reler o verso. Olha só o verso 15. Jesus disse assim: e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais o quê? Crer. A alegria de Cristo, minha cara, deixa eu ver se eu vejo ela aqui, que Ivone é mais alta que ela. Emily, a alegria de Cristo é ver você crer. Glória a Deus. A alegria de Cristo, Gisele, é vê-la crer. A alegria de Cristo é ver que todos nós cremos. Glória a Deus. Essa é a alegria de Cristo, Hamilton. Essa é a alegria de Cristo, Tony. Quando nós cremos nele, quando nele confiamos, quando nele acreditamos. Mas não é apenas a alegria de Cristo esta. É a alegria também da esposa, quando o marido confia nela. Porque uma mulher se incomoda quando o marido a interroga, dando sinais de que desconfia dela, sim ou não? Qualquer mulher se incomoda com isso, sobretudo se ela é uma mulher virtuosa, se ela é uma mulher, me permitam aqui, eu aprendi isso em Alagoas, eu não usava essa expressão, mas em Alagoas eu vejo sendo usada e eu quero usar esta noite. Quando uma mulher é uma mulher de vergonha. Vocês não usam isso? Aqui em Alagoas? Para falar de uma mulher como? De uma mulher honesta. Não é verdade? Então, sobretudo, quando é uma mulher honesta, então se o marido interroga demais, você foi com quem? Que hora foi que você saiu? E que chegou lá? Cadê sua bolsa? Deixa eu dar uma olhada aí. Entendeu? Deixa eu ver aqui o pescoço, levanta o cabelo. Então a mulher disse: rapaz, o que é que está havendo com você? Você está desconfiando de mim? Então ninguém gosta de ser desacreditado. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Sim ou não? Ninguém gosta de ser desacreditado. As pessoas gostam de ser acreditadas. As pessoas gostam de confiança. E Jesus, sobretudo. Amém, igreja? Amém. Então a alegria de Cristo é que os seus discípulos creiam nele. Glória a Deus. E agora ele se alegra porque na morte de
de Lázaro, ele não estava lá, porque se ele estivesse, Lázaro não morreria. Amém, igreja? Amém. As irmãs dele, Marta e Maria, mandaram um recado quando ele estava doente ainda, para que Jesus viesse vê-lo. E se Jesus tivesse chegado em tempo, por certo, possivelmente, seguramente, Jesus o teria curado e ele não morreria. Amém. Agora Jesus está dizendo: eu me alegro porque eu não estava lá, e vocês agora irão Crer. crer. Vocês agora irão crer, porque Jesus estava disposto a ressuscitá-lo. Glória a Deus. Jesus estava disposto a fazer um grande milagre, um grande sinal para impactar profundamente o coração dos seus discípulos. E aí Jesus, então, vamos seguir a história. Aí Jesus, no verso 16, vai ver então Tomé, chamado Dídimo, dizendo aos condiscípulos, aos que eram discípulos com ele: vamos também nós para morrermos com ele. Porque o temor deles era que Jesus fosse a uma aldeia onde as pessoas recentemente haviam se indisposto com ele, haviam tentado até apedrejá-lo, e agora Jesus está disposto a voltar para esse mesmo lugar, correndo risco, mas porque ele tem uma obra grandiosa para realizar. Glória a Deus. Uma ressurreição. Amém. Por isso, esta semana, a igreja tem notabilizado esta frase. Esta semana, a igreja tem, nesta semana santa, semana da paixão, tem dado ênfase a esta frase. Caíram aqui duas letras talvez, mas a frase é: foi por você. Entendeu? Está parecendo até uma frasezinha de Minas, do mineiro, né? Foi por você. Não sei se foi mineiro que botou isso aqui, mas caíram ali o P e o V. Vocês depois devem ajustar isso de uma maneira bem fixa, para a gente poder então ter segura. Mas a frase é: foi por você. Propositadamente está no singular. Não está, a proposta não é foi por vocês. A proposta é impactar um a cada um de nós. A proposta é mostrar que Jesus está preocupado comigo e com você. Amém. Individualmente, como se existissem apenas nós, eu e você. Apenas nós, mais ninguém. Jesus está disposto a impactar profundamente o meu e o seu coração. Glória a Deus. E a alegria dele é que eu e você creia. Lembre-se disto. A alegria de Cristo é que creiamos nele. Amém. Creiamos nele. Aí Tomé está dizendo: vamos lá, estamos correndo risco, mas vamos para morrer com ele. Tomé está demonstrando, ele é conhecido como aquele que só acredita vendo. Mas eu gostaria de propor esta noite a você que tentasse apresentar Tomé também de uma outra maneira. Há uma outra face para esta figura histórica da Bíblia, que é o Tomé. Ele não é apenas aquele que acredita vendo. Ele é aquele que crê tanto em Cristo Jesus, que está disposto a dar a sua vida por ele. Amém. E isso não é dito de Tomé, fala a verdade. As pessoas só falam de Tomé que ele acredita vendo. Ele só acredita. Eu sou como São Tomé, eu só acredito vendo. Mas cuidado, se você é como São Tomé, você acredita tanto em Cristo, que você é capaz de morrer com ele. Glória a Deus. Amém? Você ainda não tinha visto esta ênfase sobre Tomé, não é? Talvez não estava lembrado disso, mas é preciso lembrar-se de que Tomé está disposto a voltar lá, àquela aldeia em Betânia, com todo o risco para Cristo,
ele está disposto a acompanhar Jesus no risco, se possível morrer com ele, porque ele acredita no Senhor Jesus. Amém. Deus seja louvado pelo testemunho de Tomé. Vamos adiante, verso seguinte é o de número 17. Chegando, Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia quantos dias, igreja? 4 dias. Uma pessoa que foi sepultada há 4 dias, já iniciou-se ali um processo de putrefação, de apodrecimento, né? 4 dias depois de sepultado, naturalmente já começa a se exalar os gases, todos os gases que vão sendo expulsos pela decomposição dos órgãos, né? A vida deixou de existir e a matéria então começa a se preparar para voltar para onde? Para o pó, se decompor. Então 4 dias o processo está adiantado. E aí o que é que acontece? Verso 18. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, olha a frase de Marta. Senhor, foi que ela disse para Jesus: se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Ei, olha aqui para mim. Olha para mim, Paulo. Oceane, olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deixa eu dizer uma coisa também para vocês aqui do lado de cá. Enquanto eu falo também para mim mesmo. Assim como Lázaro não teria morrido se Jesus estivesse lá, em Betânia, acudido ele quando estava enfermo, quando elas mandaram às irmãs o recado. Assim como Marta agora está dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu quero dizer a você nesta noite que se Jesus estivesse em sua vida há mais tempo, a sua vida não estava assim como está. Às vezes, meu caro Hamilton, meu caro Tony, Marcos, Rubens, Jaciane, às vezes nos demoramos muito até receber Jesus em nossa vida, mas nos demoramos demais. E se ele estivesse há mais tempo nós estaríamos numa situação melhor. Olha a frase de Marta: se o Senhor estivesse aqui, não teria morrido meu irmão. Se Jesus, meu amigo, minha amiga, com todo respeito, com carinho, com amor que eu lhe digo isso, eu também não demorei tanto quantos estão aqui conosco esta noite, mas eu também me demorei um pouquinho, porque recebi a mensagem aos 14 anos e somente selei minha vida, quis logo selá-la aos 14 mesmo, mas aos 14 você depende de pai e mãe para lhe autorizar a fazer as coisas, sim ou não? Não é? Esta igreja, por exemplo, não batiza nenhum menor de idade sem assinatura do pai e da mãe. Está na ficha do batismo a assinatura do responsável, porque nós entendemos que o menor de idade precisa do apoio, do aval do seu pai, da sua mãe ou daquele que tem a tutela. Não é verdade? Então, aos 14 anos eu não tinha ainda autonomia. E minha mãe, na época, eu era estudante de uma escola tradicional católica na nossa cidade, e havia aulas aos sábados. E como adventista, nós acreditamos no preceito bíblico de que o sábado é um dia separado por Deus. Por que ele fez isso? Só na glória para a gente perguntar. Foi desígnio dele. Ele escolheu fazer o mundo em 6 dias e o 7º ele fez um dia de descanso. Amém. E ele pede a todos que confiam nele, que querem agradá-lo e satisfazê-lo,
que façam uso deste dia para o repouso. Então eu não podia batizar-me estudando, tendo aulas aos sábados, e minha mãe disse: não, você não vai, porque você não vai perder o ano letivo. Então não autorizou. Moral da história: pela misericórdia de Deus, eu fui chegar aos 22 anos. Corri o risco, porque poderia não chegar nunca mais, não é verdade? Corri o risco. De 14 para 22 foram quantos anos? 8 anos. Né? 14 para 22, 8 anos se passaram. Que risco tremendo que eu corri, que nesses 8 anos perder completamente o interesse pela mensagem que tinha recebido aos 14 e não ter vindo nunca mais. Mas eu cheguei aos 22. Isso foi outro dia. Tem pouco tempo que eu fiz 22. Então, é o que você está aí? Hein? Por que você deu risada? Então quer dizer que você olhando para mim acha que eu não fiz 22 outro dia? Hein? Então, tem pouco tempo que eu tinha 22. Entendeu? Então, os homens também têm certa época que eles também gostam de esconder, cara. Não é só as mulheres. Então, eu cheguei aos 22. Outros passam muito dos 22 para chegar. E quanto mais se demora, mais marcas a vida recebe. Mais marcas a vida imprime. Marcas que não haveriam se Jesus estivesse aqui. Entendem a frase de Marta agora? Marta disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se Jesus estivesse aqui na sua vida, você já não teria passado por muita coisa que já passou. Porque Jesus não guia por qualquer caminho. Jesus guia pelas veredas da justiça. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, olha o que Marta diz e olha o que ela ouve de Cristo. Olha o que Cristo diz para ela. Verso 21. 22, me perdoe. Marta conclui a frase dizendo: mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E no 23, então, Jesus declara para ela: teu irmão há de ressuscitar. Glória a Deus. Marta lamenta que Jesus não estivesse na doença. Só chegou 4 dias depois do sepultamento. Mas Marta acredita que Jesus ainda pode realizar algo grandioso Amém. na vida de seu irmão. E aí Jesus disse para ela: seu irmão há de ressurgir. E aí, como é que a história procede? Verso 24. Eu sei, diz Marta, que ele há de ressurgir quando, igreja? Na ressurreição. Quando isso? No último dia. Jesus está prometendo para ela ali agora que ele vai fazer o irmão ressurgir naquele momento, mas ela não crê que será tão rápido. Ela acredita que será no último dia desta terra. Às vezes nós somos em algum grau parecidos com Marta. Acreditamos que o mover de Deus ainda está distante, quando o mover de Deus está bem presente na sua vida. Deus está pronto para realizar uma transformação na sua vida. Amém. Aí você olha para você mesmo e você diz: não, essa droga de vida que é a minha vida, esse estrago que a vida fez em mim, isso não pode ser reparado da noite para o dia. Você pensa: não, pastor, do jeito que eu sou viciado em cigarro, eu fico procurando uma bituca no chão para poder fumar quando eu não tenho, para ver se eu durmo em paz. Do jeito que eu sou viciado na cachaça, eu tenho que tomar uma pinga de manhã para ver se eu paro de tremer. Não é possível que de uma hora para outra Jesus vai transformar a minha vida. E eu lhe digo em nome de Jesus, Ele tem poder para isso. Glória a Deus. Ele está pronto para realizar esta obra na sua vida. Você talvez ache que ainda é mais adiante, é mais longe, é preciso ainda muita coisa acontecer. Mas para Cristo não é assim. Para Cristo não é assim, irmãos. E a palavra de Deus nos mostra isso mais adiante. Jesus diz assim para Marta, verso 25, leremos agora.
Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a Vida. vida. A ressurreição e a Vida. Então a morte não tem lugar em Jesus, Glória a Deus. porque Ele é a ressurreição e a Amém. vida. E Ele segue dizendo: quem crê em mim, ainda que morra, Viverá. viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Louvado seja Deus. E agora ele pergunta para Marta. Qual é a pergunta que ele faz para Marta aí? Diga para mim. Está fraco ainda. Qual é a pergunta que ele faz agora, Marta? Crês isto? Você acredita no que eu estou lhe dizendo? Você crê em mim? Você percebe quanto é para Cristo importante acreditarmos nele? Você percebe que esta é a alegria dele? Por isso que nós começamos com aquela passagem paradoxal, a alegria na morte. Que alegria é esta? É a expectativa que Cristo tem de que pelo sinal poderoso da ressurreição os seus discípulos creiam definitivamente nele. Amém. Ele está buscando pela fé daqueles que ele segue. Ele está dizendo: Marta, você acredita nisso que eu estou lhe dizendo? Você acredita em mim? A história prossegue, amados. Verso 27 agora. Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Louvado seja Deus. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo. Eu não quero discutir com o Senhor. O Senhor está dizendo que pode ser agora. Eu acredito que agora é muito difícil. Já são 4 dias. Mas se o Senhor está dizendo, eu creio. Amém. Então, amados, eu preciso esta noite que vocês também creiam na palavra de Deus, que é a Santa Bíblia. Amém. Por mais que isso seja difícil de entrar na sua cabeça, faça como Marta esta noite. Diga: Senhor, é difícil acreditar que o Senhor pode me converter e me transformar completamente do jeito que eu estou, mas eu não vou discutir isso. Se o Senhor está dizendo que pode, sim, eu acredito. Amém. Amém. A história prossegue, amados, e no verso de número 28 está escrito: tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. É exatamente o que Jesus está fazendo esta noite, viu, Maria? Jesus esta noite está te chamando. Amém. Jesus está chamando a mim também. O senhor não é pastor? Sim. Mas a validade de ser pastor é de apenas um dia. Amanhã, este pastor de hoje não tem mais a mesma validade se não buscar de Deus a força e o poder para continuar sendo pastor. Amém. É um dia por vez a nossa caminhada. Os que já foram batizados há muitos anos ainda não podem apresentar o FGTS da profissão de fé. Não podem requerer este depósito, viu, amigo? Porque não há depósito de tempo de serviço na profissão de fé. A fé deve ser contínua. E se você a tem por 50 anos, mas você a renuncia após 50 anos, não há reserva daqueles 50 anos para você. Olha que coisa absurda. E se o outro que viveu 50 anos sem fé adquire-a naquele momento, ele está em vantagem sobre você que tinha há 50 anos, mas resolveu jogar fora. E aquele que viveu 50 anos longe, mas resolveu adquirir a fé naquele momento, passou na sua frente. É por isso que alguns precederão outros no reino de Deus. Porque o que importa no reino de Deus é a fé.
A fé é a única maneira de agradarmos a Deus. Então, de modo que ele não deixou que a fé dependesse de dinheiro, para que os pobres não passassem necessidade. Não deixou que a fé dependesse de inteligência, para que os analfabetos não passassem necessidade dela. A fé não depende de absolutamente nada, é um dom de Deus. Amém. Deus deu a todos nós esse mesmo dom. Agora cabe a cada um de nós desenvolvê-lo, aceitá-lo, recebê-lo e pô-lo agora em desenvolvimento. A fé é um dom de Deus. Amém. Verso 29, Maria também vai ao encontro de Cristo. Ela, ouvindo o que a irmã disse, levantou-se depressa e foi ter com ele, com Jesus, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, olha como é curioso, a mesma frase da irmã, olha aí, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. As duas possuíam a mesma confiança no Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? Quem dera, meu Deus, esta noite, todos que aqui estão, possuam a mesma confiança no Senhor Jesus. Amém. Uma confiança firme. Verso 33, Jesus vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. E o verso 35 é o menor verso da Bíblia, né? O verso 35 diz o quê? Jesus chorou. Jesus chorou. E nós temos dito que essa semana a frase que nós queremos dar ênfase, qual é a frase? Foi por você. Jesus chorou, foi por você. Se você fundir Jesus chorou com foi por você, você pode ter a seguinte frase: Jesus chorou por você. O que significa isso, pastor? Significa que Jesus não chorou por Lázaro. Sabe por que ele não chorou por Lázaro? Porque ele estava ali para fazer o que com Lázaro? Ressuscitá-lo. Ressuscitá-lo, igreja. Jesus não chorou por Lázaro porque Jesus sabia que iria chamá-lo de volta à vida. Bendito seja o Amém. Senhor Jesus. Não foi por Lázaro que Jesus chorou. Jesus chorou pelos pecadores. Jesus chorou pelos incrédulos. Jesus chorou pelos que sofrem e os que padecem. Jesus não quer ninguém morando em rua, porque até os pássaros têm os seus ninhos. Jesus quer todo mundo morando em uma casa, pequena que seja, humilde que seja, mas uma casa. Então Jesus chora por estas crianças que estão sendo massacradas no Oriente por fundamentalistas loucos. Colocam as crianças, eu vi uma imagem absurda, eu não gosto de ver nada disso. Essa foi por acaso. As crianças dentro de uma van. Aqui em Alagoas a gente usa essa expressão, todo mundo sabe que é uma van, não é? Uma van, uma perua. Então, as crianças estavam dentro de uma van e os homens pegaram as metralhadoras e pelos vidros mesmo, estourando, estilhaçando os vidros e metralhando as crianças dentro da van, porque eram cristãs. Vocês têm visto essas notícias aí correndo nas redes sociais, os telejornais, sim ou não? Jesus chorou por estes aí.
Jesus chorou também por estes que vão aí para a Ceasa, porque não podem comprar, ficam esperando daquilo que cai das bancas e que não servirá mais para os comerciantes vender. E eles podem catar e colocar em bolsas e trazer para casa, mas não trazem para animais, trazem para si mesmos. Jesus chorou. Como é que a história termina? A história termina assim. Verso 36. Então disseram os judeus: vede quanto o... Eles estão pensando que Jesus chora por quem? Por Lázaro. Eles estão enganados. Mas alguns objetaram: não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Jesus disse: abram a sepultura. E aí, o que é que foi dito ao Senhor Jesus Cristo? O que foi dito a ele? Já cheira mal. Quem disse? Marta. Jesus chorou, não foi por Lázaro, Jesus chorou por Marta, a quem ele tentou impactar com sua mensagem, Hamilton, mas entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Jesus disse: seu irmão há de ressurgir. Eu vou trazer seu irmão de volta. Mas ela não acreditou cabalmente, completamente. Ela está dizendo: Senhor, não é bom que abra a sepultura, não é bom abrir a gruta, porque já cheira mal, porque há podridão, há putrefação, há decomposição. Queridos, tudo isso havia do aspecto físico, do aspecto biológico, porque ele estava morto. Mas em muitas vidas isso tudo existe também do aspecto moral. Há pessoas que estão vivas biologicamente, mas moralmente cheiram mal. Porque você, pelo amor de Deus, não me diga que tem um cheiro agradável a vida de um homem que se arde de amor por um bicho, por um animal, que faz sexo com um animal. Um homem que se arde de paixão por uma criança, que ainda não desabrochou para a sexualidade. A moça e o rapaz, quando desabrocham, eles passam também a segregar hormônios que são naturalmente postos pelo Criador para que esse tipo de relação aconteça. Mas antes de chegar a hora, não tem graça nenhuma sentir-se atraído sexualmente por uma criança. Isso já cheira mal, isto é podre. Homens que realizam seus sonhos e os sonhos de suas famílias com dinheiro que custou a vida de famílias, porque são traficantes de drogas. Compram fazendas, compram carro, fazem mercado, fazem feira, pagam a luz, pagam a água, pagam o telefone, compram os móveis às custas da destruição de vidas que adquiriram drogas para se autodestruírem com essas drogas. Isso tudo já cheira mal. Os governantes e as autoridades, todos enlodaçados pela corrupção. Uma empresa rica, patrimônio nacional de uma nação, destruída pela corrupção. Isso tudo já cheira mal. E a gente buscando confiar para votar e dizer: está lá para me representar, está lá para me ajudar nas minhas necessidades sociais. Mas não, a gente vê que estão lá para corromper-se a si mesmos e a outros também. Isso tudo já cheira mal. Jesus disse: tirai o quê? A pedra. Mas Marta disse: já cheira mal. Verso 40, Jesus disse: eu não te disse
que se creres verás a glória de Deus. Olha Jesus dando ênfase. Eu não falei, minha filha, com você, que seu irmão há de ressurgir? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa de quem? Da multidão presente. Olha aí por quem Jesus chorou. Jesus chorou pela multidão. Para que façam o que essa multidão? Creiam que tu Me enviaste. Este é o desejo de Cristo, que eu e você creiam. Amém. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Amém. E o verso 44 diz: Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: Desatai-o e deixai-o. Glória a Deus. Amém. Terminou, irmãos, a leitura. A leitura acabou. Agora eu quero fazer um apelo para você esta noite. A razão de Deus tê-la trazido aqui esta noite é uma só. Guarde no seu coração a razão. Jesus quer que você creia nele. Amém. Jesus tem feito um esforço profundo para que eu e você e cada um de nós creia nele. Amém. Você está pensando que porque você é batizado nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você é fiel membro dessa casa, que você não está envolvido neste sermão? Eu quero dizer que talvez, com todo respeito, sua vida talvez cheire mais mal do que a vida de muitos que nos visitam esta noite. Porque você talvez bem possa ser um desses que, apesar de cantar bem, de pregar bem, você tem uma vida moral extremamente apodrecida. Você vive forçando a barra de sua namorada para poder fazer sexo com ela antes do casamento. Apesar de ser um fiel membro do corpo de Cristo. Você é desonesto em muitas coisas na sua vida. Então, pelo amor de Deus, não se exclua nesta hora. Deixe de lado a conversa e se concentre neste momento, porque Deus me ordena falar contigo. Porque se não fosse para falar contigo, Ele não autorizaria a sua vinda até aqui. Se você está aqui, se o Senhor está aqui e se a senhora está aqui, Deus me ordena: fale com ele, fale com ela, que eu quero que ele creia em mim, que ela creia em mim. Amém. Há muito tempo que eu quero isto. Há muito tempo que eu venho trabalhando por isto, para que você creia em mim, disse Jesus. Essa é a razão de nós estarmos aqui esta noite. Essa história não é uma história da carochinha, não é uma lenda, não é uma fábula. Essa é uma história narrada nas Escrituras Sagradas e que atravessa gerações, para que todos nós possamos chegar ao mesmo destino que Jesus tinha para aqueles da sua época, que todos creiam nele. Amém. É por isso que essa história está aí. Então, pelo amor de Deus, se há um mau cheiro também na minha vida e na sua vida, se há podridão também na minha e na sua vida, tudo que Cristo quer é um voto de confiança. Glória a Deus. Tirai a pedra. O que é tirar a pedra? É dar a Cristo o acesso, permiti-lo entrar. Ele não entrou na sepultura porque ele queria, na verdade, que aquele que lá estava saísse para a glória do seu nome. Glória a Deus. Ele é aquele que é capaz de fazer os mortos ouvir a sua voz. Glória a Deus. Então, se você também está pensando em alguém a quem ama nesta hora, alguém que está profundamente morto para Cristo, não tenha nenhum receio. Este também pode ouvir a Deus. Amém.
Ah, pastor, o senhor não sabe, meu marido. Ah, minha esposa. Ah, o senhor não conhece meu pai, minha mãe. Ah, meu filho. Não há impossíveis para Deus em todas as coisas. Louvado seja Deus. Então este é um momento, irmãos, especial de apelo. Este é um momento especial de entrega. Você só vai fazer se quiser. Mas se você não quiser, a responsabilidade também é sua. Mas se você quiser, pode ter certeza que o poder é de Deus. Glória a Deus. Para transformar a sua Amém. vida esta noite. Aquele que estava mal cheirando, há 4 dias sepultado, saiu. Louvado seja Deus. Atado, ligado por ataduras. E Cristo disse: desatai-o e deixai-o ir. 3 coisas aconteceram ali. A pedra foi atirada. As ataduras foram desatadas. E aquele que estava morto reviveu. Louvado seja Deus. A pedra, Jesus pediu aos homens que tirassem. As ataduras, Jesus pediu aos homens que desatassem. Mas na hora da ressurreição, ele pediu ao Pai. Glória a Deus. Porque só Deus ressuscita. Amém. Tirar a pedra, eu e você podemos ajudar alguém a tirar. Incentivando, vai, aceita, confia, dá a Jesus uma oportunidade. Desatar, também a gente pode desatar, ajudando aquele que tem fome, ajudando aquele que está nu, ajudando aquele que está preso, aquele que está enfermo. Mas fazer reviver, fazer uma nova criatura, só o Divino Espírito Santo. Amém. Então, irmãos, este é o momento. Nós queremos fazer deste momento, nós não queremos nenhuma música especial, nós não queremos que você se sinta embalado por uma canção, nós queremos que você seja embalado pelo Espírito. Amém. Só pelo Espírito e pela palavra. Eu quero que você acredite que foi por você. O milagre de Lázaro foi por você. Amém. E agora você está entendendo esta noite porque foi por você. Porque por intermédio deste relato, você pode acreditar que Deus também pode transformar a sua vida. Amém. Ou a de alguém que você está representando aqui esta noite. Eu quero orar com todos aqueles que querem passar por aquela porta, voltando para casa, crendo em Cristo Jesus. Louvado seja Pastor, Deus. eu quero crer em Cristo. Olha o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que você crê. Eu não estou dizendo que você não crê. Eu estou dizendo que eu quero orar com aqueles que querem crer. Pastor, eu quero crer em Deus. Amém. Eu quero que Deus faça na minha vida o que fez na vida de Lázaro. Glória a Deus. E me faça nascer de novo. Amém. Amém? Amém. Você quer isso? Então fica de pé, onde você estiver, em nome do Senhor Jesus. Só se você quiser. Se você não quiser, fique sentado. Sentado. Pastor, eu não quero. Você é livre para não querer. Ninguém pode te forçar. Mas se você quiser, eu quero que você fique de pé. Amém. Porque eu quero orar como Jesus orou ao Pai antes da ressurreição de Lázaro e disse: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Louvado seja Deus. O Senhor sempre me ouviu. Amém. Mas eu falei assim por causa da multidão, para que eles creiam. Eu quero que eles vejam que eu faço em conexão contigo. Amém. Porque tu e eu somos um. Louvado seja Eu Deus. sou aquele que